A filha de Frank Holloway não chorou quando descobriu que ele havia comprado a antiga agência dos Correios. Ela ficou furiosa. Denise ficou parada na cozinha dele com os papéis de venda, ainda sem assinatura em uma mão e o aviso de imposto sobre a propriedade na outra, olhando para ele como se ele finalmente tivesse feito algo imperdoável. Como um carteiro aposentado de 76 anos, podia gastar quase tudo o que ainda lhe restava em um prédio com telhado vazando, pisos apodrecidos, janelas tapadas com tábuas e nenhum negócio funcionando lá dentro. Pai, disse ela com a voz trêmula, a mamãe se foi. Sua pensão não é suficiente e aquele lugar não vale a pena ser salvo. Frank não discutiu. Ele apenas olhou além dela, através da janela da cozinha salpicada pela chuva, em direção a Main Street, onde a pequena agência dos Correios de tijolos permanecia escura atrás de compensados e de um mastro de bandeira enferrujado. Todos na cidade achavam que ele estava se agarrando a velhas lembranças. O incorporador achava que ele estava impedindo o progresso. Sua filha achava que o luto finalmente o havia tornado imprudente. Mas Frank sabia algo que nenhum deles sabia. Atrás da antiga parede de triagem havia uma sala trancada, e o último homem que a abriu nunca falou sobre o que viu. Se histórias sobre pessoas esquecidas, antigas promessas e coisas que o mundo se apressa demais em descartar significam algo para você, considere se inscrever, porque o que aconteceu em seguida não era apenas sobre um velho, um prédio vazio ou uma filha tentando salvar o pai de si mesmo. Era sobre a verdade esperando atrás de uma parede que ninguém tocava havia 50 anos. 2 noites depois, o Conselho Municipal se reuniu no porão do prédio da prefeitura. Frank Holloway sentou-se na terceira fileira, segurando seu boné postal desbotado com as 2 mãos. Denise estava sentada ao lado dele, rígida e em silêncio. Ela não queria ter ido. Você não precisa se envergonhar na frente de todo mundo, ela havia dito a ele no estacionamento. Frank apenas respondeu, não estou aqui para envergonhar ninguém. Mas assim que entraram, as pessoas se viraram, cochicharam e lhe deram aquele sorriso. Taston-ados são viúvos. Taston-ais são viúvos que começam a fazer coisas estranhas depois do funeral. Na frente estava Grant Whitmore, polido demais para uma cidade onde os homens usavam botas de trabalho nas reuniões. Atrás dele havia uma ilustração brilhante do Progress Plaza, construído onde ficava a antiga agência dos Correios. O vereador Harold Pike pigarreou. Estamos aqui esta noite, disse Pike, para discutir a propriedade postal abandonada na Main Street, recentemente comprada pelo Sr. Frank Holloway. Ele disse comprada como um médico poderia dizer, infecção. Uma pequena risada percorreu a sala. Grant deu um passo à frente. Quero ser respeitoso, disse ele. O Sr. Holloway serviu esta cidade por anos. Mas o prédio é inseguro. Está vazio há décadas. O telhado está cedendo. Há danos causados pela água. É uma monstruosidade na entrada do centro. Algumas cabeças assentiram. Frank permaneceu imóvel. Fiz ao Sr. Holloway uma oferta privada justa, continuou Grant. O suficiente para cobrir o preço da compra, impostos atrasados, responsabilidade por reparos e ainda deixar Lu com uma reserva confortável. Denise olhou para os papéis em seu colo. Frank percebeu. Aquilo doeu mais do que as risadas. A voz de Grant se aqueceu. Isso não se trata de desrespeitar o passado. Trata-se de garantir que um prédio antigo não se torne uma armadilha financeira para um homem idoso e sua família. A palavra idoso caiu silenciosamente, mas com força. Alguém tossiu para esconder uma risadinha. Denise inclinou-se para Frank. Por favor, sussurrou ela. Apenas escute-o. Frank lembrou-se de quando ela acreditava que ele conseguia encontrar qualquer coisa. Cheques perdidos, cartões entregues no endereço errado, pacotes deixados na fazenda errada. Agora ela olhava para ele como se ele fosse a coisa que havia se perdido. O vereador Pike ajustou os óculos. Sr. Holloway, gostaria de responder? Frank levantou-se lentamente, segurando o boné contra o peito. Todos os olhos mediam seu casaco gasto, seus sapatos velhos, seus cabelos brancos e ralos, e o luto desde o funeral de Martha. Ele caminhou até o microfone e olhou novamente para o desenho de Grant. Nenhuma agência dos Correios de tijolos, nenhuma parede de triagem, nenhuma sala trancada onde, em 1971, o chefe dos Correios Lewis havia dito a um Frank de 21 anos
para esquecer a mala postal extra perto da porta dos registros. Frank havia esquecido muitas coisas em 76 anos, mas não havia esquecido aquilo. Entreguei correspondência nesta cidade por 42 anos, disse Frank suavemente. Conheço as varandas, os cachorros, os filhos no exterior, os cheques que precisavam chegar antes do dia 5. A sala ficou mais silenciosa. O sorriso de Grant se estreitou. Frank olhou para Pike. E sei que algumas cartas nunca foram entregues a partir daquele prédio. Ninguém se mexeu. Então alguém riu. O que isso quer dizer? Outra voz disse. Correspondência morta não torna um prédio histórico. Mais pessoas riram. Grant se colocou ao lado dele. Senhor Holloway, disse ele gentilmente gentil demais. Todas as agências dos Correios na América tinham correspondências não entregáveis. Isso não significa que exista algum mistério escondido nas paredes. Frank olhou para Pike. Pela primeira vez naquela noite, Pike desviou o olhar. Denise viu. Frank também viu. Há uma sala atrás da parede de triagem, disse Frank. A expressão de Grant mudou levemente, mas Frank havia passado 4 décadas lendo rostos. Ele sabia distinguir confusão de reconhecimento. Pike tocou no microfone. Isso está fugindo do assunto. Não, disse Frank. Acho que finalmente estamos entrando no assunto. Denise segurou sua manga, não com raiva desta vez, mas com medo. Pai, sussurrou ela. O que você está fazendo? Frank queria contar tudo a ela. As perguntas estranhas de Marta, as anotações do condado embaixo da cama deles e o que ela havia dito 2 semanas antes de morrer. Frank, se aquele lugar algum dia for aberto, não deixe que limpem tudo antes que alguém leia o que está lá dentro. Mas ele não podia dizer aquilo ali. Ainda não. Grant entrou no corredor. Acho que todos nós entendemos o que está acontecendo, disse ele, agora mais ríspido. O Sr. Holloway está de luto. Sua esposa faleceu recentemente. Ele associa aquele prédio a um tempo melhor, e, embora isso seja triste, não deveria impedir o restante desta cidade de seguir em frente. Foi então que Denise se levantou. Não fale da minha mãe, disse ela. A sala ficou em silêncio. Grant ergueu as 2 mãos. Não tive intenção de ofender, mas a ofensa já havia sido feita. Frank olhou para a filha. Pela primeira vez em semanas, a raiva dela não estava apontada para ele. Pike pediu ordem. Ele propôs uma inspeção de segurança, uma restrição de reformas e uma audiência de acompanhamento. Soava procedural e limpo. Frank sabia o que uma linguagem limpa podia esconder. Quando a reunião terminou, nenhuma votação havia sido feita. Frank poderia ficar com o prédio por enquanto. A cidade não facilitaria as coisas. Lá fora, Denise seguiu Frank pelo estacionamento. Pai, disse ela, que cartas? Frank parou ao lado de sua caminhonete. Do outro lado da rua, a agência dos Correios abandonada permanecia no escuro. Frank olhou para ela. Então disse, sua mãe me perguntou uma vez o que acontece com uma carta que ninguém quer que seja entregue. Denise não respondeu. Pela primeira vez, ela olhou para a agência dos Correios, não como uma ruína, mas como um lugar que estava esperando. Frank Holloway havia carregado correspondência por 42 anos, mas ainda se lembrava de sua primeira manhã com a mesma clareza do dia em que sua filha nasceu. Ele tinha 21 anos então, magro como uma vara, usando sapatos que sua mãe havia engraxado 2 vezes, porque ela dizia que um homem devia parecer grato quando a luz do dia lhe dava trabalho. A maioria dos rapazes em Benton Ridge esperava acabar nas minas. Frank esperava o mesmo. Seu pai havia passado metade da vida debaixo da montanha e voltava para casa todas as noites com pó de carvão nas linhas das mãos. Mas quando Frank terminou a escola, as costas de seu pai estavam arruinadas e sua mãe lhe disse, encontre um trabalho onde o sol conheça seu rosto. Então Frank aceitou a vaga de carteiro substituto na antiga agência dos Correios da Main Street. No começo ele achava que correspondência era apenas envelopes, selos e endereços. Então Earl Mason, o carteiro mais velho que o treinava, corrigiu isso no 3º dia. Correspondência não é papel, disse Earl, entregando-lhe um maço amarrado com barbante. É expectativa. Se você carregar isso errado, o dia inteiro de alguém vai dar errado junto. Frank nunca esqueceu aquilo. Ele aprendeu qual viúva esperava toda quinta-feira por uma carta de Ohio. Aprendeu qual esposa de mineiro ficava à porta de tela perto do 1º dia do mês.
fingindo não se preocupar se o cheque de auxílio por invalidez havia chegado. Aprendeu quais famílias se reuniam na varanda quando um filho escrevia do exterior e quais casas ficavam silenciosas quando uma conta chegava em um envelope marrom. Algumas cartas eram leves na mão, outras pareciam pesadas antes mesmo de serem abertas. Era por isso que Frank nunca dobrava fotografias, nunca deixava envelopes na chuva e nunca tratava o endereço errado como algo pequeno. Se havia um nome escrito em alguma coisa, ele acreditava que aquele nome merecia ser encontrado. Anos depois, Martha o amou por isso. Ela trabalhava no escritório de registros do condado quando Frank realmente a notou pela primeira vez. Ela estava em um banquinho, puxando um livro de escrituras quase largo demais para seus braços, resmungando porque alguém havia colocado os anos fora de ordem na prateleira. Frank ofereceu ajuda. Martha olhou por cima do ombro e disse: "Se eu precisasse de ajuda, Sr. Holloway, eu teria pedido antes de arriscar meu pé." Ele riu, e ela quase sorriu. Martha conhecia registros do mesmo modo que Frank conhecia rotas. Ela conseguia identificar uma escritura copiada, uma página faltando, uma transferência estranha ou uma linha de propriedade que havia sido movida por meia frase. Depois que se casaram, Frank costumava dizer que não havia um nome em Benton Ridge que pudesse permanecer perdido entre os dois. Martha respondia: "Nomes são fáceis. É a verdade que as pessoas arquivam no lugar errado." Por anos, Frank achou que era apenas uma daquelas frases dela. Perto do fim da vida dela, ele deixou de ter tanta certeza. A doença dela veio silenciosamente. Primeiro, ela parou de trabalhar no jardim. Depois, parou de subir as escadas a menos que precisasse. Então, uma tarde, Frank a encontrou à mesa da cozinha com mapas antigos do condado espalhados ao redor. Um dedo pousado sobre um nome de família circulado 3 vezes a lápis. "O que você está fazendo?" perguntou ele. "Lembrando", disse ela. Foi tudo o que lhe deu. Nos últimos meses, Martha perguntou sobre a antiga agência dos Correios mais de uma vez. Não o balcão postal mais novo perto da estrada. O prédio original de tijolos na Main Street, com janelas tapadas por tábuas e um mastro de bandeira enferrujado na base. "Você se lembra da sala de registros?" perguntou ela certa noite, enquanto Frank lavava 2 xícaras de café na pia. "Claro." "Você se lembra de o chefe dos Correios, Louis Manté, lá trancada?" Frank secou as mãos lentamente. Lewis estava morto havia anos, mas o nome ainda trazia de volta o cheiro de tabaco de cachimbo, papel úmido e cera de piso. "Ele mantinha muitas coisas trancadas", disse Frank. Martha olhou para ele de sua cadeira. "Não daquele jeito." Ela não explicou. Outra vez, depois de Martha virou a cabeça e a observou até chegarem ao quarteirão seguinte. "Se aquele lugar algum dia for aberto", disse ela, "não deixe que limpem tudo antes que alguém leia o que está lá dentro." Frank olhou para ela. "O que há lá dentro?" Martha fechou os olhos. Talvez nada. Talvez o motivo pelo qual algumas pessoas nunca receberam uma resposta. Ele perguntou mais tarde o que ela queria dizer. Ela apenas disse que tinha peças, não provas. Registros de apelação marcados como atrasados quando ela acreditava que haviam sido enviados a tempo. Reivindicações de propriedade que desapareceram dos arquivos do condado. Famílias antigas que deixaram a cidade pobres e com raiva, depois sumiram da memória pública como se nunca tivessem vivido ali. "O papel pode enterrar uma pessoa de forma mais limpa do que a terra", disse ela certa vez. Frank não entendeu na época, ou talvez tenha entendido o suficiente para ter medo de saber mais. Depois que Martha morreu, a casa pareceu maior e mais vazia. Os óculos de leitura dela permaneceram ao lado da cadeira por semanas. Denise aparecia com travessas de comida, lembretes de remédios e aquela voz cuidadosa que filhos adultos usam quando o amor se transforma em preocupação. Ela viu o pai caminhando até a Main Street na chuva, parado do lado de fora da antiga agência dos Correios com uma mão na cerca, e pensou que o luto o havia puxado para trás. Frank sabia por que ela pensava aquilo, mas para ele, o prédio não era uma lembrança tentando prendê-lo. Era uma entrega inacabada. Na primeira vez que perguntou sobre comprá-lo, a funcionária imobiliária riu porque achou que ele estava brincando. Na segunda, ela o alertou sobre o telhado. Na terceira, disse claramente que o lugar não valia a pena ser salvo. Frank pagou mesmo assim. Ele não comprou porque estava solitário. Não comprou porque sentia falta de separar cartões de Natal
ou de caminhar por calçadas molhadas antes do amanhecer. Comprou porque Martha havia usado suas últimas forças circulando nomes antigos em mapas do condado, perguntando sobre uma sala trancada e imaginando o que acontecia com cartas que ninguém queria que fossem entregues. E porque Frank Holloway havia construído toda a sua vida sobre uma única crença. Se algo tinha um nome escrito, merecia ser encontrado, mesmo que estivesse esperando atrás de uma parede havia 50 anos. Foi por isso que na manhã seguinte à noite em que o conselho da cidade riu dele, Frank destrancou a porta da frente da antiga agência dos Correios, entrou no cheiro de poeira e madeira molhada e olhou em direção à parede de triagem. Era hora de parar de defender o prédio pelo lado de fora. Era hora de descobrir o que todos os outros haviam perdido. Frank ficou dentro da antiga agência dos Correios por um longo momento antes de se mover. O lugar cheirava a madeira molhada, poeira, fezes de rato e algo mais antigo por baixo, um cheiro seco de papel que havia se impregnado nas paredes muito antes de o telhado começar a vazar. A luz da manhã passava pelas frestas do compensado, caindo em finas listras cinzentas sobre o piso do saguão. Os ladrilhos estavam quebrados. A antiga campainha de serviço de latão havia desaparecido. O balcão onde as pessoas antes compravam selos estava empenado e o vidro acima dele carregava uma longa rachadura de um canto ao outro. Para qualquer outra pessoa, era exatamente o que Grant Whitmore havia chamado uma responsabilidade, um risco, um prédio que havia sobrevivido ao seu propósito. Frank também via essas coisas. Notava as manchas escuras no teto, os pontos moles perto da parede dos fundos, a forma como o piso afundava onde a água da chuva havia se acumulado por anos. Sabia que Denise estava certa sobre o dinheiro. Cada tábua cedendo tinha um preço preso a ela. Mas ele também via o que os outros não viam. Via a Sra. Wilkes enviando um cartão de aniversário a um filho que não voltava para casa o bastante. Via mineiros em fila nas tardes de sexta-feira, descontando ordens de pagamento postais antes de caminharem até a mercearia. Via crianças pressionando o rosto contra as vitrines no Natal, tentando adivinhar quais pacotes pertenciam a elas. Via Martha uma vez na porta, sorrindo porque ele tinha tinta na manga e não sabia. A cidade via um prédio morto. Frank via uma sala cheia de vozes inacabadas. Ele passou pelo balcão e entrou na antiga área de triagem. As prateleiras ainda estavam lá, embora metade das etiquetas tivesse descascado. Alguns números de rota permaneciam em lápis desbotado. Rota 2. Rota 4. Caixa 118. Nomes que um dia significaram casas, cachorros, varandas e mãos à espera. Ele tocou um compartimento com 2 dedos. A madeira estava fria. Atrás das prateleiras de triagem ficava a parede sobre a qual Martha havia perguntado. Frank não voltava ali havia décadas. Durante seus anos de trabalho, os carteiros eram instruídos a não se aproximar muito daquele lado, a menos que tivessem serviço na sala de registros. Mas agora, olhando para ela sem pessoas se movimentando ao redor, Frank percebeu algo que deveria ter visto anos antes. A parede era profunda demais. Não muito. Talvez 20 centímetros. Talvez 25. Mas prédios antigos tinham um ritmo próprio, e Frank havia passado anos suficientes dentro daquele para sentir quando uma linha não pertencia ali. As prateleiras de triagem encostavam no reboco, mas o reboco terminava de forma estranha perto do canto dos fundos, como se um reparo tivesse sido feito e pintado por cima, sem combinar com o restante. Frank puxou uma pequena lanterna do bolso do casaco e apontou baixo. A tinta perto do piso era de outro tom. Ele se agachou, um joelho estalando, e afastou uma linha de poeira. Embaixo havia cabeças de pregos antigas, dispostas em uma fileira vertical bem ordenada, uniformes demais para serem aleatórias. Alguém havia coberto alguma coisa. Não recentemente. A tinta era antiga. A poeira era mais antiga. Mas aquilo havia sido feito por uma pessoa que queria que a parede parecesse comum. Frank levantou-se lentamente. Do outro lado da área de triagem ficava o escritório do chefe dos Correios. A porta pendia meio aberta. Lá dentro, a escrivaninha permanecia, de carvalho pesado, manchada pela água, uma gaveta inchada e presa. Grant teria chamado aquilo de lixo. Denise teria dito que era perigoso tocar. Frank chamou de evidência de um homem que havia saído com pressa. Ele tentou a gaveta de cima primeiro. Vazia. A segunda continha envelopes roídos por ratos,
um abridor de cartas enferrujado e um calendário de 1980 e dois ainda virado no mês de março. A gaveta de baixo estava emperrada. Frank puxou até que ela se abriu com um gemido de madeira. Dentro havia uma pequena caixa metálica de dinheiro. Seu coração bateu mais forte antes mesmo de tocá-la. A caixa estava destrancada. Não havia dinheiro dentro, apenas 2 elásticos quebradiços, um lápis quebrado e uma chave embrulhada em papel marrom. O papel não tinha bilhete. Nenhuma explicação, apenas uma marca fraca onde o polegar de alguém havia escurecido a dobra. A chave era menor do que uma chave de porta, mais pesada do que uma chave de escrivaninha, com a cabeça quadrada e um velho escurecimento preto ao redor dos dentes. Frank a segurou na palma da mão. Por um segundo tolo, desejou que Marta estivesse ali para olhar, lá com ele. Ela teria virado, estudado o corte e feito a pergunta certa antes mesmo que ele soubesse o que importava. Em vez disso, o prédio rangeu ao seu redor. Lá fora, uma caminhonete reduziu na Main Street. Frank olhou pela janela rachada do escritório e viu a picape de Grant Whitmore passar devagar. Ela não parou. Não precisava. A mensagem era clara o bastante. Grant estava observando. Frank colocou a chave no bolso do casaco. Então foi até o armário de registros. Ele ficava nos fundos do prédio, ao lado da seção estranha da parede. A porta era estreita, pintada de cinza, com uma placa de latão tão escurecida que ele mal conseguia ler as palavras. Registros. Somente pessoal autorizado. Frank lembrava-se daquela placa polida e brilhante. Lembrava-se de Lewis parado diante daquela porta em 1971, bloqueando o caminho com um braço enquanto uma mala postal de lona ficava no chão atrás dele. Frank era jovem então. Jovem o bastante para obedecer, antes de entender por que a obediência podia se tornar uma forma de silêncio. Ele tentou a maçaneta. Trancada, pegou a chave da caixa metálica. Ela encaixou. Por um momento, ficou ali com a chave na fechadura, ouvindo a água da chuva pingar em um balde atrás do balcão. Sua mão se apertou. Pensou em Denise, furiosa e assustada. Pensou em Marta dizendo-lhe para não deixar ninguém limpar o lugar antes que alguém lesse o que havia lá dentro. Frank Girouachev. A fechadura se moveu, mas não abriu. Algo por dentro havia emperrado. Ele tentou de novo. Com cuidado, o metal resistiu. Um homem mais jovem teria forçado. Frank, não. Coisas antigas quebravam quando apressadas, e se aquela porta havia esperado 50 anos, podia esperar mais 1 hora. Ele deu um passo para trás, respirando com dificuldade, e olhou novamente para a parede ao lado do armário. Foi então que percebeu a linha perto do rodapé, uma emenda, fina como linha, correndo onde nenhuma emenda deveria existir. Frank inclinou-se bem perto, a lanterna tremendo levemente em sua mão. O armário de registros estava trancado, mas a parede ao lado dele não era apenas uma parede. E fosse o que fosse que Marta queria que fosse lido, Frank começava a entender uma coisa. Aquilo não havia sido deixado à vista para homens honestos encontrarem. Frank voltou à agência dos Correios na manhã seguinte com uma caixa de ferramentas, uma garrafa térmica de café preto e um bloco amarelo que Marta uma vez usara para listas de compras. Ele não veio para arrancar tudo. Essa foi a primeira regra que escreveu no topo da página. Não apresse madeira velha. Abaixo, fez uma segunda anotação. Fotografe tudo antes de mover. Marta teria aprovado aquilo. Registros importavam. Ordem importava. Se algo havia sido escondido, então a forma como havia sido escondido também importava. Ele começou pelas coisas pequenas. Colocou balde sob os vazamentos. Varreu o reboco quebrado das prateleiras de triagem. Limpou ninhos de rato do canto perto do escritório do chefe dos Correios e colocou cada objeto encontrado sobre o balcão. Uma almofada de carimbo enferrujada, um puxador de gaveta torto, 3 formulários em branco de ordem de pagamento e um cartão de rota tão desbotado que apenas metade dos nomes permanecia. Por volta do meio da manhã, as pessoas haviam começado a diminuir a velocidade lá fora. Benton Ridge sempre foi uma cidade onde o trabalho virava entretenimento se o trabalhador parecesse tolo o bastante. Uma picape passou primeiro, depois outra. Alguém buzinou. Alguém gritou. Encontrou algum tesouro, Frank? Ele não respondeu. Estava ajoelhado ao lado do armário de registros,
medindo a emenda do rodapé com uma velha régua de carpinteiro, quando a porta da frente se abriu com força suficiente para fazer o vidro rachado tremer. Denise entrou carregando uma pasta contra o peito. Ela parou quando viu os baldes, os pregos expostos e o pai ajoelhado na poeira. Pai, disse ela, por favor, me diga que você não está fazendo isso sozinho. Frank olhou para cima. Não estou derrubando o prédio. Só estou procurando. É isso que me preocupa. Ela atravessou o cômodo com cuidado, evitando um ponto mole no piso, sem perceber que havia feito isso. Essa era Denise, prática mesmo quando assustada. Abriu a pasta e tirou orçamentos que havia impresso do escritório de seguros, da empresa de telhados e do departamento de inspeção do condado. Reparo do telhado, disse ela, colocando o primeiro papel. Inspeção elétrica, obra estrutural, seguro de responsabilidade, cercamento temporário, remoção de mofo. Isso antes mesmo de qualquer coisa lá dentro poder ser tocada. Frank limpou a poeira das mãos. Eu sei que custa dinheiro. Não, disse ela com a voz falhando. Você sabe números. Você não está ouvindo o que eles significam. Ele olhou para os papéis. Denise havia destacado os totais em amarelo. A cor o fez pensar no cardigã de Marta no escritório de registros do condado e por um momento teve de desviar o olhar. Denise suavizou, mas apenas por um instante. A mamãe não ia querer que você perdesse tudo por causa de um prédio. Frank levantou-se lentamente. Sua mãe é o motivo de eu estar aqui. O rosto de Denise mudou. Não era raiva desta vez. Era dor. Antes que ela pudesse responder, pneus rangiam lá fora. Uma caminhonete branca parou junto ao meio-fio, seguida por um veículo menor do condado. Grant Whitmore desceu com 2 homens de coletes laranja e uma planta enrolada debaixo do braço. Frank os observou pela janela suja da frente. Denise virou-se. Você o chamou? Não. Grant entrou sem bater. Bom dia, Sr. Holloway, disse ele, como se a noite anterior não tivesse acontecido. Denise. Ela ficou rígida com o uso de seu primeiro nome. Grant olhou ao redor do saguão, com um suspiro ensaiado. Isto está pior do que eu lembrava. Isto é propriedade privada, disse Frank. Claro, respondeu Grant. Por enquanto. Estamos apenas fazendo medições externas a partir da calçada e verificando os serviços adjacentes. Nada ilegal. Os homens de colete laranja se moveram perto das janelas da frente, falando baixo em rádios. Frank deu um passo em direção a eles. Grant ergueu uma mão. Calma. Ninguém vai tocar na sua parede. Aquela palavra fez Frank parar. Parede. Grant percebeu tarde demais que havia escolhido a palavra errada. Denise olhou de um para o outro. Que parede? Grant sorriu rapidamente. Qualquer parede. Todas as paredes. Este lugar está a uma chuva forte de cair. Frank não disse nada. Grant baixou a voz, virando-se mais para Denise do que para Frank. Eu sei que isso é difícil. O luto faz as pessoas darem significado às coisas. Uma cadeira, um cômodo, um prédio antigo. Mas quando o apego começa a custar o futuro de uma família, alguém precisa ser corajoso o bastante para dizer isso. Denise olhou para o chão. Frank sentiu as palavras caírem exatamente onde Grant as havia mirado. Ele podia suportar ser ridicularizado por estranhos. Havia carregado correspondência sob cachorros, tempestades, bêbados e portas batendo em seu rosto. Mas ver alguém usar a preocupação de Denise como alavanca contra ele fez algo frio se instalar sob suas costelas. Grant continuou, agora mais suave. Ainda posso fazer a oferta. Melhor do que antes. O suficiente para protegê-lo. O suficiente para proteger você. Foi então que Frank pegou a pequena chave do balcão. Os olhos de Grant se moveram para ela, apenas por um segundo. Mas Frank viu. Denise viu que ele viu. Frank fechou a mão em torno da chave. Você deveria ir embora. Grant manteve o sorriso por mais um momento. Depois assentiu para os homens lá fora. Entraremos em contato depois do aviso de segurança. Quando ele se foi, o prédio pareceu mais silencioso do que antes. Denise voltou-se para o pai. Que chave é essa? Frank não respondeu imediatamente. Caminhou até o armário de registros, colocou a chave na fechadura e tentou novamente. O mecanismo se moveu por dentro, mas a porta não abriu. Ele tentou com menos força, depois com mais. A velha maçaneta de latão tremeu, mas resistiu. Paix par, diz Denise. Se eu forçar, quebra, murmurou Frank. Então chame alguém e deixar que arranquem o batente.
Ela ergueu uma mão em frustração. Melhor do que você se machucar aqui dentro. Frank afastou-se da porta, respirando mais pesado do que queria que ela ouvisse. A idade tinha um jeito de transformar pequenos esforços em anúncios públicos. Ele odiava isso mais do que tudo. Pegou seu bloco e escreveu: fechadura gira, emperramento interno, possível obstrução. Denise o observou. Por um momento ela pareceu menos uma filha lutando contra ele, e mais Marta costumava parecer quando um documento se recusava a se explicar. Então o sino acima da porta da frente deu um tilintar fraco e quebrado. Uma mulher idosa estava na entrada, uma mão segurando o batente. Usava uma capa de chuva azul, embora o céu estivesse limpo, e seus cabelos brancos estavam presos cuidadosamente sob um lenço plástico. Frank a reconheceu de imediato, embora não a visse tão de perto havia anos. Ruth Bell. Ela havia trabalhado no balcão quando Frank ainda era jovem o bastante para achar que ordens e verdade eram a mesma coisa. Seus olhos se moveram dos baldes para as prateleiras de triagem, depois para a chave na mão de Frank. Toda a cor deixou seu rosto. Onde você conseguiu isso? Perguntou ela. Frank a ergueu. Na escrivaninha do chefe dos correios. Ruth engoliu em seco. Denise deu um passo para mais perto do pai. Senhora Bell, sabe o que ela abre? Ruth não respondeu de imediato. Olhou para o armário de registros, depois para a parede ao lado dele. Quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. Frank, disse ela, se isso abre o que eu acho que abre, você precisa de alguém com você. A sala ficou imóvel. Até a água pingando pareceu esperar. Ruth Bell não entrou completamente na sala de triagem de início. Ficou parada logo dentro da porta, uma mão ainda segurando a alça da bolsa, os olhos fixos na chave na mão de Frank, como se fosse algo vivo. Os anos a haviam tornado menor, mas não vaga. Não havia nada confuso na forma como olhava para o armário de registros. Frank já havia visto aquele olhar antes. Era o olhar de alguém reconhecendo um som no escuro. Ruth, disse ele gentilmente, o que você sabe? Ela apertou os lábios. Denise fechou a porta da frente atrás dela, desta vez mais suavemente. Pela primeira vez, não interrompeu. Ruth deu 3 passos lentos para dentro da sala. Seus sapatos fizeram pequenos estalos sobre o velho pó de reboco. Ela olhou para as prateleiras de triagem, depois para a parede ao lado do armário de registros, então para Frank. Lewis não confiava em ninguém perto desta sala, disse ela. O chefe dos Correios Lewis? Perguntou Denise. Ruth assentiu. Ele tinha regras para tudo. Regras sobre selos, regras sobre fechar gavetas, regras sobre como os carteiros empilhavam a correspondência de saída. Mas a sala de registros era diferente. Aquilo não era uma regra. Era medo. Frank sentiu a chave ficar mais pesada na palma da mão. Ruth olhou para a porta cinza. Havia noites em que ele ficava depois do fechamento. Não com frequência. Talvez uma vez a cada poucos meses. Um carro preto do condado parava nos fundos, nunca na frente. Alguém entrava pela porta traseira. E Lewis levava certas malas postais para esta sala. Que tipo de malas postais? Perguntou Frank. Ruth olhou para ele. Você era jovem então. Isso não é uma resposta. Não, disse ela. É a razão pela qual eu não lhe dei uma. A sala ficou em silêncio. Ruth sentou-se em um banquinho de madeira perto do balcão de triagem. Denise se moveu como se fosse ajudá-la, mas Ruth ergueu uma mão. Vai envelopes, disse Ruth. Maços. Alguns endereçados a escritórios do condado. Alguns a Charleston. Alguns a agências federais. Conselho de habitação, auxílio aos mineiros, apelações de veteranos. Lembro porque as pessoas vinham perguntar se suas cartas haviam saído. Viúvas. Homens com problemas pulmonares. Famílias sendo expulsas de terras por causa de obras de estrada ou expansão das minas. Frank lembrava alguns daqueles rostos, mas não do padrão. Aos 21 anos, ele carregava o que lhe davam, separava o que mandavam e acreditava que o sistema acima dele era mais limpo do que a lama em suas botas. Lewis as guardava? Perguntou Denise. Os olhos de Ruth se encheram de lágrimas. Não sei o que ele guardava, sei o que eu não vi sair. Aquela frase assentou sobre a sala como poeira. Frank caminhou novamente até o armário de registros e tentou a chave mais uma vez. A fechadura girou até a metade, depois prendeu. Ele parou antes que o metal quebrasse. Ruth observou sua mão. Talvez ela não abra mais por aí, disse ela. Frank virou-se. O que quer dizer?
Ruth apontou para a parede ao lado do armário. Seu dedo tremia. Havia um armário ali. Alto, pesado, sempre trancado. Lewis dizia que guardava formulários postais, mas ninguém nunca tirava formulários dele. Depois que ele se aposentou, o armário desapareceu. A parede ficou diferente depois disso. Frank agachou-se perto da emenda do rodapé que havia percebido antes. Denise aproximou-se. Desta vez ela não lhe disse para parar. Pai, disse ela baixinho, o que você está procurando? Uma mentira com bordas, disse Frank. Ele pegou um pequeno estilete na caixa de ferramentas e marcou a tinta ao longo da emenda, devagar, com cuidado. Não fez alavanca de início. Limpou a poeira das cabeças dos pregos, fotografou o rodapé com seu celular antigo. Então anotou as medidas no bloco amarelo de Marta. Denise observou cada passo. Você está documentando, disse ela. Sua mãe me assombraria se eu não fizesse isso. Aquilo quase fez Denise sorrir. Quase. Frank deslizou a ponta de uma chave de fenda chata sobre a parte mais fina do rodapé e levantou com cuidado. A madeira resistiu. Ele mudou a pegada, esperou e tentou de novo. Desta vez, a tábua soltou um pequeno estalo seco. Ruth se encolheu. Atrás da tábua não havia tijolo. Nem rebocho. Uma estreita abertura preta corria por trás da parede. Denise puxou o ar. Frank aproximou a lanterna. O feixe captou poeira, teias de aranha e a borda áspera de um painel interno que havia sido pregado pelo lado de fora. Há espaço lá atrás, sussurrou Denise. Frank não respondeu. Sua mão havia começado a tremer, mas não por causa da idade desta vez. Ele removeu mais uma tira de madeira. Um pequeno pedaço de papel quebradiço escorregou para fora e caiu perto de seu joelho. Ninguém se moveu. Não era um envelope inteiro. Apenas um canto rasgado, amarelado e mole na dobra, mas havia caligrafia nele. Um nome, parte de um endereço, uma marca postal tão desbotada que parecia uma mancha roxa. Frank o pegou com as duas mãos. Ruth cobriu a boca. Denise inclinou-se sobre o ombro dele. O que está escrito? Frank ajustou a lanterna. O primeiro nome estava quase apagado. O sobrenome não. Caldwell. Denise franciou a testa. Quim e Caldwell. Frank fechou os olhos. Lembrou-se de uma família no extremo norte da cidade. Uma pequena casa branca perto do riacho. 3 crianças. Uma mãe que esperava junto à caixa de correio com o casaco abotoado errado no inverno porque estava sempre com pressa. Então, em uma primavera, eles se foram. As pessoas disseram que haviam se mudado depois de perder sua reivindicação. As pessoas diziam muitas coisas naquela época. A voz de Ruth veio fina e baixa. Lena Caldwell vinha aqui toda semana por 2 meses, perguntando se a apelação dela havia sido enviada. Frank abriu os olhos. Denise olhou fixamente para o papel rasgado na mão dele. Apelação de quê? Ruth olhou para a parede. Da casa dela, disse ela. Da terra que disseram que ela não tinha direito de manter. O prédio pareceu sugar o ar da sala. Frank colocou o canto rasgado sobre o balcão como se fosse algo sagrado. Não era prova suficiente para um tribunal. Ainda não. Não era suficiente para explicar 50 anos de silêncio. Ainda não. Mas era suficiente para mudar a sala. Suficiente para mudar o rosto de Denise. Suficiente para fazer Ruth finalmente dizer a coisa que carregava havia metade de sua vida. Havia mais, sussurrou ela. Frank olhou novamente para a parede, para a abertura escura atrás do rodapé, e entendeu que o primeiro pedaço não havia caído por acidente. Ele estava esperando mais perto da borda, como se o prédio tivesse escolhido um nome para falar primeiro. A chuva veio naquela noite como se estivesse esperando permissão. Ela atingiu Benton Ridge depois da meia-noite, forte e inclinada, sacudindo janelas, enchendo calhas e transformando a Main Street em uma fita negra de luzes refletidas. Frank acordou antes das 2, não por causa do trovão, mas por causa do pensamento de o telhado da antiga agência dos Correios ceder sobre tudo o que ainda estava escondido lá dentro. Ele ficou sentado na beira da cama por menos de 1 minuto, depois vestiu o casaco. Quando chegou a Main Street, a água da chuva escorria da aba de seu boné e descia pela nuca. A antiga agência dos Correios parecia menor na tempestade, curvada contra o clima como um animal cansado. Um novo fluxo de água caía de uma calha quebrada acima da parede dos fundos. Frank destrancou a porta com dedos frios. Lá dentro, o cheiro de reboco molhado o atingiu de imediato. O balde atrás do balcão havia transbordado.
A água se espalhava pelo chão em uma fina camada, carregando poeira, lascas de tinta e restos de isolamento velho. Em algum lugar nos fundos, algo pingava constantemente, rápido demais para ser ignorado. Frank seguiu em direção à sala de triagem. Foi então que ouviu uma voz atrás dele. Pai, elle se virou. Denise estava na porta, o cabelo úmido, o casaco apertado ao redor do corpo. Ruth Bell estava ao lado dela, respirando com dificuldade, uma mão pressionada contra o batente. Denise ergueu uma lanterna. Não me olhe assim. A senhora Bell me ligou. Ruth deu um fraco aceno. Alguém precisava ligar. Frank quis discutir. Em vez disso, entregou a Denise a outra lanterna de sua caixa de ferramentas. Os três foram para os fundos. A parede ao lado do armário de registros estava mais escura do que antes. A chuva havia encontrado caminho para dentro do reboco, inchando a velha emenda de reparo que Frank abrira. O rodapé estava agora arqueado para fora, e a fina abertura preta atrás dele havia se alargado o suficiente para que o ar frio passasse. Então o teto gemeu. Denise olhou para cima. Pai! Uma faixa de reboco se soltou acima das prateleiras de triagem e caiu no chão. Frank puxou Denise para trás justamente quando outra seção se abriu em rachaduras. A água jorrou, atingindo o topo das velhas prateleiras. A parede inteira estremeceu. Por um segundo, nada aconteceu. Então, um envelope deslizou de trás das prateleiras. Caiu virado para baixo na água. Frank congelou. Outro veio em seguida. Depois mais 3. Então um maço inteiro, amarrado com barbante quebradiço, caiu da parede aberta e se rompeu contra o chão, espalhando envelopes amarelados pelas tábuas molhadas. Ruth fez um som como se alguém tivesse lhe tirado o ar do peito. Denise deu um passo à frente, depois parou, com medo de tocar em qualquer coisa. Frank ajoelhou-se lentamente, pegou o envelope mais próximo pelo canto e o virou. A tinta havia desbotado, mas o nome permanecia. Lena Caldwell. Abaixo dele havia outro. Thomas Avery. Depois um endereçado ao Escritório de Apelações Habitacionais da Virgínia Ocidental. Outro ao Conselho Federal de Auxílio aos Mineiros. Outro à Divisão de Reivindicações de Propriedade dos Veteranos. A mão de Frank começou a tremer. Não de idade. Não de frio. Mas pelo peso terrível de estar certo. A parede soltou outro estalo baixo. Desta vez, o espaço escondido se abriu mais. Mais cartas se soltaram. Dezenas. Depois tantas que Denise caiu de joelhos e começou a retirá-las da água sem que ninguém mandasse. Ruth tirou a capa de chuva e a estendeu na parte mais seca do chão. Coloquem aqui, disse Ruth com a voz tremendo. Com cuidado, não empilhem as molhadas apertadas demais. Os três trabalharam em silêncio. Por 10 minutos, talvez 20, o prédio não teve passado nem futuro. Apenas mãos se movendo por entre papéis antigos. Frank levantava maços. Denise separava os secos dos úmidos. Ruth lia nomes baixinho, como se dizer, luz em voz alta pudesse pedir desculpas por todos os anos em que ninguém pediu. Caldwell, Turner, Hobbs, Mercer, Ellison. Nomes que Frank lembrava de varandas que haviam ficado silenciosas. Nomes que não ouvia havia décadas. Alguns envelopes haviam sido abertos e selados novamente. Alguns nunca haviam sido abertos. Alguns carregavam marcações oficiais. Outros eram escritos a lápis, com uma caligrafia apertada e desesperada, como se a pessoa que os escrevera tentasse encaixar uma vida inteira em uma página. Denise pegou uma carta e leu as primeiras linhas antes que pudesse se impedir. A quem possa interessar, escrevo novamente porque não recebemos resposta sobre nossa reivindicação de realocação. Sua voz desapareceu. Ruth abriu outra, com as mãos tremendo. Meu marido serviu na Coreia, e o aviso dizia que veteranos receberiam análise prioritária. Frank encontrou uma de uma viúva de mineiro. Se esta apelação estiver atrasada, não é porque eu não a enviei. Enviei a primeira cópia pela agência dos Correios de Benton Ridge em 6 de maio. Ele fechou os olhos. 6 de maio. Uma data podia se tornar uma lápide se ninguém respondesse. Denise virou outro envelope. Então parou. Seu rosto mudou tão de repente que Frank sentiu antes de ver o que ela segurava. O que é? Perguntou ele. Denise não respondeu. Ela encarou a caligrafia na frente do envelope. As letras eram limpas, levemente inclinadas, com uma curva distinta no H maiúsculo. Frank conhecia aquela caligrafia.
Ele a havia visto em listas de compras, cartões de aniversário, anotações do condado e na etiqueta que Marta colava em cada caixa no sótão, porque acreditava que até as lembranças mereciam ordem. Denise sussurrou. Mamãe. Ruth cobriu a boca. Frank deu um passo em direção à filha. Depois parou. Denise segurou o envelope contra o peito como se alguém pudesse tirá-lo dela. Estava endereçado a ele. Frank Holloway. O endereço da casa deles embaixo. Sem selo. Sem carimbo postal. Apenas a caligrafia de Marta e uma palavra escrita no canto. Sir. Denise olhou para ele com lágrimas subindo aos olhos. Ela escreveu para você? Frank mal conseguia falar. Eu não sei. O envelope estava lacrado. Pela primeira vez desde que comprara o prédio, Frank teve medo de abrir alguma coisa. Antes que pudesse decidir, faróis varreram as janelas quebradas da frente. Um veículo parou lá fora. Depois outro. Grant Whitmore entrou na porta 1 minuto depois, a chuva brilhando em seu casaco. Seus olhos se moveram de Frank para Denise, para Ruth, para as cartas espalhadas pelo chão. Pela primeira vez, ele não sorriu. O que aconteceu aqui? Perguntou ele. Frank ficou entre ele e as cartas. A parede se abriu. O olhar de Grant se aguçou. Ele viu os maços. Viu os endereços oficiais. Viu os nomes antigos. Então seu rosto se reorganizou em preocupação. Este prédio é inseguro, disse Grant. Vocês todos precisam sair imediatamente. Posso mandar uma equipe proteger a propriedade ainda esta noite. Não, disse Denise. Frank olhou para ela. Grant também. A voz de Denise tremia, mas ela não recuou. Ninguém toca nessas cartas. Grant a estudou. Então voltou-se para Frank. Senhor Holloway, disse ele baixinho, vou dobrar a oferta. Agora mesmo. Fechamento em dinheiro. Sem atrasos. O senhor pode se afastar desta confusão antes que ela se torne algo feio. Frank olhou para o piso molhado, o reboco quebrado, os nomes espalhados sobre a capa de chuva de Ruth e a carta lacrada nas mãos de Denise. Então olhou para Grant. Ela já era feia, disse Frank. Só estamos vendo agora. Grant Whitmore não deixou a agência dos Correios naquela noite porque Frank pediu. Ele saiu porque Denise chamou o xerife. Ela não gritou quando fez isso. Não ameaçou. Simplesmente ficou entre Grant e a capa de chuva coberta de cartas antigas, pegou o telefone e disse: há documentos históricos aqui e alguém está tentando interferir com eles. Grant olhou para ela como se ela o tivesse surpreendido mais do que as cartas. Então recuou para a chuva. Mas, pela manhã, a cidade sabia. Não a verdade. Apenas a versão que se movia mais rápido. Às 9 horas, as pessoas diziam que Frank Holloway havia invadido registros postais lacrados. Às 10, alguém afirmou que ele havia encontrado cartas pessoais e planejava lê-las em voz alta. Ao meio-dia, a história havia se tornado mais feia. Frank estava expondo assuntos privados de famílias porque não conseguia aceitar que sua esposa havia partido. Denise ouviu isso na farmácia. 2 mulheres pararam de falar quando ela entrou. Uma delas pareceu sentir pena. A outra parecia curiosa. Aquilo foi pior. Em casa, Denise encontrou 3 chamadas perdidas de Grant e uma do vereador Harold Pike. Pike deixou uma mensagem no tom calmo e oficial de um homem tentando parecer razoável antes de fazer algo cruel. Denise, esta situação pode se tornar legalmente complicada. Seu pai é idoso. As emoções estão à flor da pele. Talvez fosse prudente a família considerar se ele é capaz de tomar decisões sobre aquela propriedade. Ela ouviu a mensagem 2 vezes, depois a apagou, mas não parou de ouvi-la. Na agência dos Correios, Frank encontrou o primeiro aviso colado à porta da frente. Estrutura insegura. Entrada proibida até inspeção. O papel havia sido impresso naquela manhã. A fita ainda estava limpa. Ruth Bell ficou ao lado dele, envolta na mesma capa de chuva azul da noite anterior. Parecia menor à luz do dia. Eles agiram rápido, disse ela. Frank leu o aviso sem expressão. As pessoas se movem rápido quando têm medo de papel antigo. Denise chegou alguns minutos depois, carregando caixas plásticas de armazenamento, luvas e uma pilha de toalhas. Viu o aviso e parou. Pai, disse ela, se você entrar depois disso, eles podem dizer que você violou uma ordem. Frank olhou para as janelas tapadas. Eles podem dizer muita coisa. Isso não significa que devemos entregar a eles a oportunidade. Sua voz estava afiada, mas era diferente agora.
Não a aspereza de uma filha com vergonha dele. A aspereza de alguém tentando impedir que ele entrasse em uma armadilha. Frank entendeu a diferença. Então eles não entraram pela frente. Ruth os levou até a entrada dos fundos, a mesma que Lewis usava décadas antes quando o carro preto do condado vinha depois do fechamento. A porta estava inchada, mas não trancada. Frank fotografou o aviso primeiro. Fotografou a porta dos fundos, os danos da água, a parede, o reboco caído e cada maço de cartas antes que alguém tocasse em qualquer coisa. Martha teria insistido. Lá dentro, as cartas haviam secado mal durante a noite. Algumas enrolaram nas bordas, algumas grudaram umas nas outras. Denise montou um sistema cuidadoso sobre o velho balcão. Envelopes secos em uma caixa, úmidos sobre toalhas, correspondência oficial separada de cartas pessoais, nomes escritos em um bloco apenas quando legíveis. Frank observou-a trabalhar por um momento. A mesma filha que havia implorado para ele vender o prédio agora, manuseava as cartas mortas como se elas pudessem se machucar. Ruth sentou-se perto das prateleiras de triagem, lendo endereços de remetente com uma lupa. Escritório de apelações habitacionais, sussurrou ela. Reivindicações de veteranos. Conselho de compensação dos mineiros. Revisão de realocação do condado. Repetidas vezes, os mesmos tipos de palavras apareciam. Apelação, aviso. Reivindicação. Resposta solicitada. Segunda solicitação. Solicitação final. Frank sentiu algo frio se juntar atrás de suas costelas. Aquilo não era correspondência perdida. Correspondência perdida vagava. Aquilo havia sido retido. Denise levantou um envelope com a lateral rasgada. Este diz enviado antes do prazo, disse ela. Mas a reivindicação foi marcada como atrasada? Ruth assentiu. Era isso que Martha estava investigando. Denise ficou imóvel ao ouvir o nome da mãe. A carta lacrada de Martha estava em uma capa plástica limpa ao lado da registradora. Denise não a havia aberto. Frank não havia pedido. Nenhum dos dois estava pronto para o que Martha deixara ali. Ainda não. Frank foi em direção ao escritório do chefe dos Correios. Talvez haja livros de registro, disse ele. Ruth olhou para cima rápido demais. Que tipo de registros? Transferências de malas postais. Registros de fechamento. Qualquer coisa que Lewis tenha guardado porque achava que ninguém olharia duas vezes. A gaveta debaixo da escrivaninha agora estava vazia, exceto pela poeira e pelo contorno onde a caixa metálica havia ficado. Mas atrás da escrivaninha, meio escondido sob uma placa de teto caída, Frank viu o canto de um livro-caixa preto. Ele o puxou. A capa rachou quando abriu. Dentro havia colunas escritas em tinta azul. Data, carteiro, número da mala, recebida, transferida. Por vários minutos, ninguém falou. Frank virou as páginas com cuidado. Os anos retrocederam sob seus dedos. 1973, 1972, 1971. Então ele parou. 6 de maio. A mesma data da carta da viúva do mineiro. Seu próprio nome estava ali. F. Holloway. Ao lado, havia um número de mala. E na coluna final, sob transferida, estavam as iniciais HP. Denise inclinou-se sobre o ombro dele. HP, disse ela. Frank não respondeu. Ruth respondeu. O pai de Harold Pike era Henry Pike, sussurrou ela. Ele fazia parte do comitê de realocação do condado. A sala pareceu inclinar. Frank encarou sua própria assinatura. Tinha 21 anos de novo, parado sob luzes fluorescentes, recebendo instruções de homens que pareciam certos. Lembrou-se de malas de lona, carimbos de borracha, a fumaça do cachimbo de Lewis e a obediência fácil de um jovem grato por trabalho estável. Ele havia assinado. Ele não havia perguntado. Havia carregado a mala até a sala de registros porque o chefe dos Correios Lewis mandou. Havia ido para casa naquela noite pensando que tinha feito seu trabalho. Frank fechou o livro lentamente. Denise tocou seu braço. Pai, você não sabia. Ele olhou para as cartas mortas espalhadas sobre as toalhas. Talvez isso seja verdade, disse ele. Mas não saber não as entregou. Ruth baixou a cabeça. Lá fora, outra caminhonete reduziu diante das janelas da frente. Depois outra. A cidade estava observando de novo. Só que desta vez Frank não se sentia mais como um velho defendendo um prédio. Sentia-se como uma testemunha em uma sala cheia de pessoas que haviam esperado 50 anos
para que alguém admitisse que elas tinham estado ali. Denise pegou a capa plástica contendo a carta lacrada de Marta. Então precisamos saber o que a mamãe encontrou, disse ela. Frank olhou para o envelope, para a caligrafia de Marta, para a única palavra no canto. Sim. Ele não estava pronto, mas a cidade já havia começado a se mover contra eles. E algumas verdades não esperavam até que um homem se sentisse forte o bastante para enfrentá-las. Frank assentiu uma vez. Primeiro, disse ele, vamos combinar todos os nomes que conseguirmos. Colocou o livro de registros ao lado das cartas. Depois descobrimos quem garantiu que aquelas respostas nunca chegassem. Eles trabalharam durante a tarde com as luzes da frente apagadas e a sala dos fundos iluminada por 2 lanternas, uma luminária de mesa e a fraca luz cinzenta que vazava pelas janelas tapadas. Frank, Denise e Ruth não leram todas as cartas por completo. Não podiam. Ainda não. Algumas estavam danificadas demais. Algumas eram pessoais demais. Algumas mereciam ser abertas primeiro pelas famílias cujos nomes estavam escritos nelas. Então fizeram o que Marta teria feito. Fizeram um registro. Nome, data, destino, tipo de reivindicação, condição do envelope, referência no livro. Denise escrevia enquanto Frank lia. Ruth conferia nomes antigos contra a memória, corrigindo grafias, conectando nomes de famílias a casas que já não existiam, estradas que haviam sido renomeadas e propriedades agora pertencentes a pessoas que nunca mencionavam como as conseguiram. Quando Denise chegou à 4ª página de anotações, o padrão já não era algo que eles suspeitavam, era algo que os encarava de volta. As cartas se concentravam nos mesmos 2 anos, 1969 a 1970. A maioria estava ligada ao programa de realocação de Benton Ridge, um projeto apoiado pelo condado criado quando o estado aprovou a expansão de estradas e rotas de acesso às minas ao norte da cidade. Famílias que viviam perto do riacho, da antiga estrada da companhia e da encosta baixa foram informadas de que receberiam análise, compensação ou assistência se entrassem com pedido dentro do prazo. As cartas mortas provavam que muitas delas haviam feito isso. Haviam pedido audiências, haviam pedido prorrogações, haviam enviado prova de propriedade, serviço militar, dificuldades médicas, condição de viúva e residência de longo prazo. Mas nos registros do condado, essas mesmas famílias haviam sido marcadas como atrasadas, sem resposta, incompletas ou retiradas voluntariamente. Denise parou de escrever. Isso significa que elas não perderam porque deixaram de responder, disse ela. Frank olhou para o livro. Não, disse ele. Elas perderam porque alguém garantiu que suas respostas nunca chegassem. Ruth fechou os olhos. O livro mostrava malas postais recebidas na agência, depois transferidas após o expediente. As iniciais apareciam repetidas vezes ao lado das datas mais importantes. Hugby, Henry Pike, pai do vereador Harold Pike. Mas Henry Pike não havia agido sozinho. As antigas anotações de Marta do condado, dobradas dentro de uma pasta que Frank encontrou sob o livro, mostravam transferências de propriedades meses depois das reivindicações rejeitadas. Terrenos antes pertencentes às famílias Caldwell, Turner, Hobbs, Mercer e Ellison haviam sido vendidos em leilões do condado por preços baixos. Os compradores não eram estranhos. Pike Holdings, Whitmore Development Trust, Benton Ridge Improvement Partnership, nomes que soavam limpos o bastante para serem impressos em papel legal, nomes que escondiam pais, tios, sócios e amigos. Denise sussurrou o nome de Grant antes de Frank. Whitmore. Ruth assentiu uma vez. O avô de Grant fazia parte da primeira parceria. Frank olhou para as janelas da frente, como se Grant pudesse estar lá fora novamente, esperando que o prédio esquecesse o que acabara de lembrar. A verdade era pior do que ganância. Ganância teria sido mais simples. Aquilo era papelada transformada em arma. Era pobreza punida por confiar no procedimento. Eram viúvas, mineiros, veteranos e famílias, sem advogados sendo informados de que haviam perdido prazos que haviam tentado desesperadamente cumprir. E a agência dos Correios, a agência de Frank, havia sido usada como o lugar onde suas vozes pararam. O papel do chefe dos Correios, Lewis, ficou claro em pedaços. Ele recebia as malas postais, separava as apelações, marcava algumas como não entregáveis ou atrasadas. Depois as transferia após o expediente para Henry Pike ou alguém agindo pelo comitê de realocação. Talvez Lewis tivesse sido pago.
talvez ameaçado. Talvez dissesse a si mesmo que estava apenas seguindo instruções do condado, mas a parede atrás da sala de triagem contava a parte que nenhuma desculpa podia suavizar. Alguém havia escondido o que não podia ser destruído com segurança. Não jogado fora, não queimado, escondido. Como se até os culpados tivessem medo do que o papel poderia dizer se o fogo não conseguisse comer tudo. Frank sentou-se na cadeira do chefe dos Correios. Por um momento, não conseguiu sentir as mãos. Sua assinatura estava no livro em 6 de maio de 1970. Ele havia carregado pelo menos uma daquelas malas. Era jovem, não sabia, mas a inocência não o fazia se sentir limpo. Denise ficou ao lado dele com a carta lacrada de Martha nas duas mãos. Temos que abri-la, disse ela. Frank olhou para o envelope. A palavra no canto parecia maior agora. Se você encontrar isto, se eu tiver partido, se a sala abrir. Se a verdade ainda importar, ele assentiu. Denise lhe entregou. Frank abriu lentamente, cuidando para não rasgar a caligrafia. Dentro havia uma folha dobrada, escrita na letra inclinada e organizada de Martha. Ele leu em silêncio primeiro. Então sua respiração falhou, e Denise tocou seu ombro. Leia, sussurrou ela. Então ele leu. Não tudo. Apenas as partes que podiam caber em uma sala já pesada com os mortos. Frank, leu ele com a voz fraca. Se você está lendo isto, então o velho prédio finalmente entregou o que eu não consegui provar a tempo. Ele parou. Ruth baixou a cabeça. Frank se forçou a continuar. Passei anos achando que alguns registros estavam simplesmente desaparecidos. Então comecei a ver os mesmos nomes nos lugares errados. Famílias marcadas como atrasadas quando eu me lembrava de suas esposas na fila da agência dos Correios. Veteranos com análise negada depois de dizerem a todos que haviam enviado seus formulários. Viúvas cujas terras mudaram de mãos antes que suas apelações pudessem ter sido respondidas. Denise enxugou o rosto com as costas da mão. Frank continuou lendo. Nunca tive o bastante para acusar ninguém. Apenas cópias, datas e a sensação de que Benton Ridge havia sido limpa com mãos sujas. Se as cartas estiverem aí, não as deixe desaparecer de novo. Não proteja minha memória escondendo a verdade. Casei-me com você porque você acreditava que nomes deveriam chegar às pessoas a quem pertenciam. Isto não é diferente. A voz de Frank quebrou na linha seguinte, mesmo que um desses nomes seja o seu. A sala ficou imóvel. Denise olhou para ela. Frank abaixou a carta. Ali estava, Martha Sabia. Não tudo, mas o suficiente. O suficiente para saber que Frank talvez encontrasse sua própria assinatura na corrente. O suficiente para saber que ele seria tentado a se proteger, chamando ignorância de inocência. Ele leu as últimas linhas para si primeiro, depois em voz alta. Se você carregou algo sem saber o que era, isso é tristeza. Se você descobre e ainda fica em silêncio, isso se torna uma escolha. Frank fechou os olhos. Por 42 anos, ele acreditou que o trabalho era simples. Carregar o que lhe davam, entregar o que estava endereçado, confiar que o sistema acima dele era honesto, mas o sistema não havia sido honesto. E a confiança, uma vez usada por homens desonestos, podia se tornar uma ferramenta nas mãos deles. Denise ajoelhou-se ao lado dele. Você tinha 21 anos, disse ela. Você não sabia. Frank olhou para as cartas espalhadas sobre o balcão. Lena Caldwell sabia o suficiente para escrever 2 vezes. Um veterano sabia o suficiente para enviar provas. Uma viúva de mineiro sabia o suficiente para escrever a data em que enviou sua apelação. Martha sabia o suficiente para continuar procurando enquanto estava morrendo. Não saber podia explicar o passado de Frank. Não podia decidir seu presente. Ele dobrou a carta de Martha nas mesmas marcas que ela havia feito. Então a colocou ao lado do livro. Vamos fazer cópias, disse ele, de cada página que pudermos manusear com segurança. Vamos ligar para o arquivo estadual. Vamos ligar para um advogado que não deva favor a Pike ou Whitmore. E então vamos ligar para as famílias. Ruth parecia assustada. Denise também. Frank estava assustado com elas. Lá fora, um carro reduziu em frente à agência dos Correios. Desta vez, ninguém foi até a janela. Frank apoiou a mão no livro, depois na carta de Martha. Por 50 anos, disse ele, esta cidade viveu sobre respostas que nunca chegaram. Ele levantou-se lentamente. Agora vamos entregá-las. A segunda reunião da prefeitura não foi realizada no porão. Havia gente demais para isso.
Às 7 horas, o ginásio da escola estava cheio de cadeiras dobráveis, casacos de inverno, nomes sussurrados e o silêncio inquieto de uma cidade que havia aprendido tarde demais, que estava parada sobre as orações, sem resposta de outra pessoa. Frank Holloway sentou-se na primeira fileira, com Denise de um lado e Ruth Bell do outro. Sobre a mesa diante deles, havia 3 caixas de arquivo da biblioteca do condado. Dentro estavam as cartas mortas, secas com o maior cuidado possível, cada uma colocada em uma capa, numerada e copiada 2 vezes. Frank queria ficar em pé sozinho. Denise não permitiu. Quando o vereador Harold Pike entrou, a sala não vaiou. Isso teria sido mais fácil. Em vez disso, as pessoas simplesmente se viraram e olharam para ele. Pike tirou o casaco lentamente e sentou-se perto do corredor, o rosto pálido sob as luzes do ginásio. Grant Whitmore entrou 5 minutos depois e ficou no fundo, sem discurso polido, sem sorriso de incorporador. Apenas um homem percebendo que algumas propriedades vinham com fantasmas que nenhuma escavadeira podia remover. A secretária do condado abriu a reunião, mas sua voz tremia demais para continuar. Então Denise se levantou. Meu pai não comprou a antiga agência dos Correios para ferir esta cidade, disse ela. Ele a comprou porque minha mãe acreditava que algo lá dentro havia sido escondido das pessoas que mais precisavam. Ela ergueu a carta de Martha. Isto é de Martha Holloway, minha mãe. Ela encontrou padrões nos registros do condado antes de morrer, mas não tinha as cartas. Agora nós temos. O ginásio ficou imóvel. Denise não leu cada palavra. Leu apenas o suficiente. Famílias marcadas como atrasadas quando suas cartas haviam sido enviadas. Reivindicações negadas porque respostas nunca chegaram. Nomes removidos de arquivos, depois da terra, depois da memória. Quando ela terminou, Frank se levantou. Caminhar até aquele microfone pareceu mais difícil do que qualquer rota de sua vida. Assinei um dos livros de registro, disse ele. Um murmúrio percorreu a sala. Frank não se escondeu dele. Eu tinha 21 anos. Não sabia o que a mala continha. Não sabia para onde ela estava indo. Mas meu nome está ali. E se peço a esta cidade que enfrente a verdade, preciso começar pela parte dela que me toca. Denise olhou para baixo, chorando em silêncio. Sinto muito, disse Frank. Não porque eu tenha querido causar dano. Eu não quis. Mas porque o dano pode passar por mãos honestas quando mãos honestas nunca fazem perguntas suficientes. Por um momento ninguém falou. Então uma mulher idosa na terceira fileira se levantou com a ajuda do neto. Minha mãe era Lena Caldwell, disse ela. O rosto de Frank mudou. Ela morreu achando que ninguém se importou o bastante para respondê-la. Costumava dizer que enviou tudo o que pediram. As pessoas diziam que ela estava confusa. Ruth cobriu a boca. Denise foi até a primeira caixa de arquivo e encontrou a capa marcada Caldwell, Lena. Levou-a até a mulher. Sem discurso, sem cerimônia. Apenas uma filha recebendo prova de que sua mãe não havia imaginado sua própria ruína. Depois disso, outros se levantaram. O filho de um mineiro, a sobrinha de um veterano, um homem cujos avós haviam deixado Benton Ridge em 1970 e nunca voltaram. Cada um recebeu uma cópia, não o original. Os originais iriam para o arquivo estadual para preservação. Frank havia insistido nisso. A verdade merecia tanto um lar quanto uma cadeia de custódia. O vereador Pike se levantou por último. Parecia mais velho do que uma semana antes. As iniciais do meu pai aparecem no livro de transferências, disse ele. Não posso defender isso. Não vou tentar. Alguém murmurou. Conveniente, agora que ele está morto. Pike aceitou. Sim, disse ele. É conveniente. Conveniente demais. E é por isso que apoiarei uma revisão independente. Liberarei todos os registros do comitê de realocação ainda mantidos pela cidade e me retirarei de qualquer votação envolvendo a propriedade da agência dos Correios. Não era o bastante. Todos sabiam disso. Mas era a primeira vez que um Pike dizia qualquer coisa naquela sala sem se esconder atrás de procedimento. Grant Whitmore deu um passo à frente depois dele. O fundo da minha família comprou terras ligadas a essas transferências, disse ele. Eu não criei essa história, mas me beneficiei do que ela se tornou. Ela olhou para Frank. A oferta de desenvolvimento está retirada. Contribuirei para o fundo de preservação e para a revisão legal das famílias afetadas. Frank o observou com cuidado.
Dinheiro era fácil para homens como Grant. Admissão pública era mais difícil. Ruth Bell se levantou com a ajuda de Denise. Eu vi o suficiente para desconfiar, disse ela. E fiquei calada porque tinha medo de perder meu emprego. Sua voz quebrou. Tenho sentido muito há 50 anos. Sei que sentir muito não entrega uma carta. Mas estou aqui agora e vou ajudar a identificar cada nome que puder. Foi então que a sala finalmente mudou. Não curou, não perdoou. Mudou. A antiga agência dos Correios já não era apenas a compra teimosa de Frank. Era evidência, era memória, era o lugar onde a cidade havia falhado e talvez o único lugar onde pudesse começar a responder. Ao fim da reunião, formaram um comitê voluntário. Denise para a catalogação, Ruth para nomes e rotas, a bibliotecária do condado para a preservação, 2 descendentes para contato com famílias e Frank para entrega. Não entrega de correspondência desta vez, entrega da verdade. Enquanto as pessoas saíam, a mulher Caldwell parou ao lado de Frank. Minha mãe esperou a vida inteira por uma resposta, disse ela. Frank baixou os olhos. Sinto muito que tenha chegado tão tarde. Ela tocou a manga dele. Tarde não é o mesmo que nunca. Frank a observou ir embora com a cópia junto ao peito. Ainda havia trabalho pela frente. Advogados, registros, raiva, perguntas que ninguém vivo poderia responder completamente. Mas as cartas haviam falado em público, e ninguém em Benton Ridge podia mais fingir que a antiga agência dos Correios estava vazia. 6 meses depois, a antiga agência dos Correios abriu novamente, não como uma loja de conveniência, não como um museu polido com placas brilhantes e iluminação cara. Abriu silenciosamente, em uma manhã de sábado, no começo da primavera, com os degraus da frente limpos, os tijolos remendados onde a chuva havia corroído a argamassa e uma simples placa de madeira ao lado da porta. Sala comunitária de cartas de Benton Ridge. O mastro da bandeira ainda se inclinava um pouco. O piso ainda rangia perto do antigo balcão de atendimento. O prédio não havia sido rejuvenescido, e Frank ficou feliz por isso. Alguns lugares não precisam fingir que o tempo não os tocou, só precisam ser fortes o bastante para guardar o que o tempo deixou para trás. Lá dentro, a parede de triagem permanecia. Um carpinteiro a havia reforçado, mas ninguém cobriu a abertura onde as cartas foram encontradas. Em vez disso, uma placa de vidro protetor foi colocada sobre aquela seção, mostrando o estreito espaço escondido atrás da parede. Visitantes podiam ver as tábuas, os pregos antigos, a abertura escura e o lugar onde o silêncio havia vivido por 50 anos. Denise havia insistido nisso. As pessoas devem ver como parecia comum, disse ela a Frank. Essa é a parte assustadora. Ela passava os sábados à longa mesa perto das janelas da frente, usando luvas de algodão e lendo nomes em voz alta com a bibliotecária do condado. Já não apressava papéis antigos como se fossem entulho, manuseava-os como Marta fazia um dia com cuidado, paciência, como se cada dobra pudesse explicar a vida de alguém. Ruth Bell sentava-se ao lado dela na maioria das manhãs. A idade cansava Ruth rapidamente, mas a memória ainda a servia em lampejos. Um endereço de remetente aparecia, e ela fechava os olhos. Aquilo era perto da estrada do riacho, dizia ela. Varanda azul, 2 meninos. O pai andava mancando. Ela sempre enviava cartas às quintas. Dizia que quinta dava ao governo um dia para ler antes do fim de semana. Pedaço por pedaço, a cidade começou a lembrar pessoas que havia treinado a si mesma para esquecer. Nem todas as famílias puderam ser encontradas. Nem todo erro pôde ser reparado. Alguns descendentes queriam cópias e nada mais. Alguns queriam revisão legal. Alguns vinham com raiva e saíam com mais raiva. Outros ficavam diante da vitrine de vidro e choravam sem dizer uma palavra. Frank aprendeu a não esperar finais limpos. Correspondência também era assim. Algumas cartas traziam cheques, algumas traziam pedidos de desculpa, algumas traziam notícias que ninguém estava pronto para ouvir. O trabalho do carteiro nunca foi decidir se a mensagem era agradável, apenas entregá-la. Certa tarde, um menino de cerca de 10 anos entrou com a avó. O menino usava um boné de beisebol grande demais para a cabeça e carregava um caderno escolar debaixo do braço. Sua avó o levou até um envelope emoldurado com o nome Mercer escrito nele. Esse era seu bisavô, disse ela. O menino se inclinou mais perto. Ele escreveu isso? Sim.
Ele recebeu uma resposta? A avó ficou em silêncio por um momento. Não, disse ela. Mas nós recebemos. Frank a ouviu do outro lado da sala. Olhou para o velho boné postal descansando em suas mãos. Durante a maior parte da vida, havia pensado que entrega significava fazer algo chegar no prazo. Agora entendia que, às vezes, entrega significava carregar a verdade através dos anos, mesmo quando a primeira pessoa que precisava dela já havia partido. Denise o encontrou mais tarde perto da parede de triagem. Você está bem? Perguntou ela. Frank sorriu de leu. Na minha idade, essa pergunta tem muitas respostas. Ela ficou ao lado dele, olhando através do vidro para o espaço escondido. Eu costumava achar que você comprou este lugar porque não conseguia deixar a mamãe ir, disse ela. Frank não respondeu. Denise limpou um pequeno círculo de poeira do vidro com a manga. Acho que eu estava errada. Ele olhou para ela então. Ela manteve os olhos na parede. Você comprou porque ela deixou algo para você terminar. Frank engoliu setso. E porque eu era teimoso demais para saber quando um prédio não valia nada. Denise balançou a cabeça. Não, disse ela. Porque você sabia quando ele valia. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Lá fora, a Main Street seguia lentamente por uma manhã comum. Uma caminhonete passou. Alguém empurrou um carrinho de bebê. 2 homens velhos discutiam sobre café na calçada. A cidade não havia se tornado perfeita. Nenhuma cidade se tornava, mas havia se tornado menos certa de sua própria inocência. E isso era um começo. A placa do empreendimento do outro lado da rua havia sido retirada em janeiro. No lugar dela, alguém havia plantado 3 jovens árvores de dogwood. Frank nunca perguntou quem. Perto da hora de fechar, Denise destrancou a pequena vitrine atrás do balcão. Dentro estava a carta de Marta, o original agora preservado entre folhas arquivísticas. Ao lado dela ficava o livro preto, aberto na página com o nome de Frank, e um espaço vazio que Denise havia deixado de propósito. Frank colocou a mão no bolso do casaco. Tirou seu velho boné postal. O azul marinho havia desbotado até quase cinza. A aba estava macia por anos de chuva e sol. Ele o segurou por um momento, o polegar repousando ao longo da borda gasta. Então o colocou no espaço vazio. Denise olhou para ele. Tem certeza? Frank assentiu. Eu não carrego mais a rota. Ele fechou a vitrine com cuidado. Por anos, Benton Ridge havia passado diante da antiga agência dos Correios e visto apenas podridão, dívida e um prédio esperando cair. Mas o prédio não estava vazio. Estava cheio de nomes, cheio de provas, cheio de vozes dobradas dentro de envelopes, esperando que um velho carteiro se lembrasse de que uma carta com um nome ainda merecia ser encontrada. Frank apagou as luzes da frente, mas deixou uma lâmpada acesa perto da parede de triagem. Então saiu com Denise e trancou a porta atrás deles. A antiga agência dos Correios já havia sido chamada de vazia. Frank nunca os corrigiu. Ele apenas esperou tempo suficiente para que as cartas falassem.